Oi, como é que vocês estão? Então, hoje estou passando aqui, certo? Com a quinta aula de artes para o pessoal do nono ano. Professora, e a nossa aula a partir de agora vai ser através de quê? Através dessa apostila que estão com vocês. Então, na sexta-feira passada, eu não tive como, certo? Gravar o vídeo. Não tive como deixar esse vídeo pronto para poder enviar para vocês na sexta-feira. Então, eu vou juntar, certo? O material da semana passada com o material dessa semana, certo? E vocês irão ver em uma aula só esses dois materiais, certo? Então, na nossa aula de hoje, eu separei um assunto muito importante, que é baseado, certo? Com o surrealismo, certo? O surrealismo na arte, certo? O surrealismo vem dos sonhos, das fantasias, certo? Da inocência, da ausência de lógica, certo? Da criação, da aventura do nosso surrealismo, certo? Então, vamos lá, dar início à nossa apostila. O surrealismo, foi isso que eu acabei de falar agora. O surrealismo surge dos sonhos, das fantasias, certo? Da inocência, da ausência de lógica, certo? E eles formam bases, certo? Que dão criação aos nossos sentimentos e aos nossos movimentos surrealistas. Acabei de falar. Fundado-se em Paris, no ano de 1924, o surrealismo engrossou-se os movimentos de vanguardas no início do século XX. André foi um dos principais, certo? Do principal, certo? Porta-voz e lançou naquele mesmo ano o primeiro e o principal manifesto, que foi o manifesto surrealista. Entre seus mais marcantes espontâneas da arte, teve também a arte plástica, certo? Que estão em Salvador Dalí. Além disso tudo, teve também alguns critérios e os autores da arte associaram-se o nome, certo, de Frida aos movimentos surrealistas. No entanto, a própria artista não se considerava uma surrealista, pois estava interessada em retratar suas dores, tragédias pessoais. O surrealismo, ele retrata muito as nossas emoções, certo? O que a gente está pensando, o que a gente acha que vai fazer, certo? É uma coisa surreal, além da nossa mente, além da nossa imaginação. Olha aí uma das pinturas, certo? De Frida, certo? Ela queria mostrar, né, nessas suas pinturas, o que ela estava sentindo, o que ela podia mostrar, certo? Aí tem pintura de Valdemir, certo? Os artistas ligados a esse movimento rejeitavam-se os valores e os padrões impostos pela sociedade burguesa, seguindo a expressão didática de tudo que se fosse sobrevisto na arte, fortemente influenciados pelas teorias psicanalistas, certo? De Freud, né? Olha ele. Os surrealistas surgiram-se alguns momentos para impedir o controle do consciente na ação artística, deparando-se o inconsciente. Então, no surrealista, certo? Esses Freud, né? Ele, como era um pintor surrealista, ele tinha métodos, não é isso? E esses métodos serviam-se para impedir e ter o controle, certo, das ações artísticas. Muitas vezes que eram inconscientes, que eram além da sua consciência, além da sua imaginação.
Com parte do seu processo artístico, os artistas desse movimento também exploravam o imaginário dos sonhos como um arbítrio e bizarro da vida diária, chegando-se a pedir que as pessoas comuns descrevessem as suas experiências, certo, como uma forma de se manter arquivos para suas produções. Assim, o surrealista concebia um inocente como um meio de imaginação. As formas e imagens não poderiam prever da razão, mas de impulsos e sentimentos irracionais e surreais. Então, esse período aí, certo, do surrealismo, ele tinha que ter e defender essa questão, ele tinha que ter essa razão, certo, de impulsos e sentimentos irracionais, sentimentos que muitas vezes a gente solta de uma forma sem pensar. Então, chegou a um certo ponto que esses pintores, eles chamavam pessoas, certo, e começava a observar e pediam para essas pessoas pensar, certo, irracionalmente, certo, e surreais, tem sentimentos além da imaginação. Além disso tudo, os artistas desses movimentos se diferenciavam quanto ao estilo adotado, enquanto as formas e linhas, certo, de Masson proviam-se de pincelados livres, certo, e tinham imagens realistas, criando-se cenas quase não sai. Cenas onirônicas, que na verdade são cenas irônicas. Olha aí uma dessas imagens, certo? A obra da Persistência da Memória de Salvador é uma das mais respectivas desse movimento. Os 3 relógios derretidos, certo? Justamente a uma espécie de autorretrato do artista, representam-se o surrealismo de Dalí, diariamente da irreverência da passagem do tempo, que dizia não perceber que não tinha nenhum significado para ele. Uma curiosidade sobre esta obra conta que, numa tarde quente de seu ateliê, Dalí teve um delírio ao ver um queijo derretendo em função de forte calor. Nascia aí a ideia de pintar os relógios derretidos e associá-los à passagem de tempo. Não há uma data que determine o fim do surrealismo. O surrealismo, ele não tem uma data para terminar. Inclusive, ainda tem muitos pintores, certo, surrealistas, que pintam até hoje obras surrealistas, pois influenciam até o presente artistas de todo o mundo. No Brasil é possível encontrar características do surrealismo nas obras de Tarsília do Amaral e Ismael, certo? Tarsília do Amaral, eu sempre tenho esse destaque. Ela mostra muito bem o seu surrealismo. Tem uma imagem que ela mostra de uma pessoa, certo? Que é um homem com uma cabecinha bem pequenininha e uma perna gigante com um pé maior ainda. Isso aí é uma imagem surrealista, certo? Uma das principais características do surrealismo, certo? Aí a gente vai ver também a livre associação e o autoestímulo, certo? Além disso tudo, tem a escrita automática e experimental. Tem também a análise dos sonhos e experimentação, certo? Tem a liberdade
e a espontaneidade e a criatividade. Tem também a valorização do acesso, tem também a composição-se em grupo. Além disso tudo, tem a intervenção de estranhamento. E tem também as técnicas de colagem, certo? Se eu pedir para vocês citarem uma das principais características do realismo, vocês podem citar essas? Sim, professora, eu posso citar a livre associação e o automatismo, certo? Posso também citar a escrita automática, posso citar a liberdade, a espontaneidade e a criatividade e várias outras. Na nossa apostila também tem aí principais artistas do surrealismo, certo? Que são os artistas muito importantes para esse período, para o surrealismo, certo? Um deles foi André, certo? Que foi um escritor francês, que foi o fundador do movimento surrealista, ainda que fosse um grande interessado no meio cultural e artístico. Também teve Breton, que cursou medicina, que o possibilitou tomar conhecimento das obras de Freud e editou, junto com o Felipe, a revista, certo, de literatura, certo, que esse nome aí está em inglês. Tem também, certo, além dele, também tem aí outra, que foi a nossa pintora brasileira, que é uma das mais conhecidas no nosso Brasil, no nosso território, certo? E essa pintora foi conhecida-se mundialmente com as suas obras surrealistas, que é ela, Tarsília do Amaral, certo? Mas abandonou-se a citada revista e rompeu com o movimento, pois, segundo ele, era necessário um novo procedimento artístico que contemplasse a totalidade das preocupações humanas. Escreveu-se à luz da estética surrealista, romances, poemas e textos teóricos. Outro também foi o filiado ao período comunista da França em 1927, quando se desfilou-se por não se concordar com o surrealismo, mas permaneceu-se marxista, certo? Contribuindo-se com Leon na redução do manifesto por uma arte independente e revolucionária. Exibiu-se nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e retornou-se à França, passando-se a trabalhar com Miró, certo? Que morreu em Paris em 1966. Olha aí uma das obras, certo? Do surrealismo, certo? Um exemplo da produção de Salvador. Olha aí essa obra, como é surrealista mesmo. Parece o quê? Um rosto, não é isso? De uma mulher, com a expressão dos quadros dos olhos, essa bancada, o nariz e a boca bem detalhada. E essas cortinas mostram-se os cabelos. A foto da sala da mãe, certo? Obra de Dalí. Constituída, de um cômodo em que o espectador pode, de fato, entrar na obra da arte. A sala fica no Teatro do Museu de Dalí. Então, professora, o surrealismo foi um dos períodos melhores que teve na arte, certo? E ainda tem. É o surrealista. É o período que nós podemos utilizar como os pintores a nossa imaginação, ir além, inventarmos coisas, certo? E poder mostrar essas coisas da nossa imaginação, do nosso surrealismo, certo? Em pinturas, como os pintores fizeram. Professores, se você perguntar qual foi
um dos pintores mais importantes, certo, do surrealismo aqui no Brasil. Foi Tarsílio do Amaral, certo? Foi muito importante, certo, para o surrealismo. Então, espero que tenha gostado, certo, dessa videoaula. Outra coisa importante, venho a frisar com vocês. Por favor, se vocês ainda não estiverem me enviando as atividades no horário adequado, lembre que vocês têm até segunda-feira, 1h da tarde, para me enviar as atividades, certo? Outro detalhe, professora, eu posso pegar a atividade, a foto do meu colega e enviar para você, fingindo que respondi? Não, pessoal, tome cuidado, certo? Porque isso não pode ser feito. Então, beijo, certo? Fique em casa, se cuide e até a próxima aula. Bye, bye. E outro detalhe, a atividade eu vou enviar daqui a pouco, certo? Por PDF. Bye.